Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então, peguem os seus livros, abram na página 232 até a página 235. Coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre verbos. E verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje vamos aprender sobre os verbos de ação. E são verbos de ação: dançar, correr, estudar, vender, cantar, pular, comer, jogar e sorrir. Esses são alguns verbos de ação. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado e no futuro. Os verbos no presente indicam a ação que está acontecendo. Os verbos no passado indicam a ação que já aconteceu. E os verbos no futuro indicam a ação que ainda irá acontecer. Vejam nessas frases. Pedro joga futebol. O verbo jogar está indicando uma ação que está acontecendo neste momento. Então, está acontecendo no tempo do presente. Pedro jogou futebol. O verbo jogar está indicando uma ação que já aconteceu. Então, é passado. Pedro jogará futebol. O verbo jogar está indicando uma ação que ainda vai acontecer. Pedro ainda não jogou futebol. Ele ainda jogará. Então, uma ação que vai acontecer. E quando o verbo não está nem no presente, no passado ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar, ir, na primeira, na segunda e na terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como estudar, olhar, cantar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er, como por exemplo, comer, vender, correr. A terceira conjugação são os verbos terminados em ir, como por exemplo, sorrir, dormir e pedir. Vamos aprender a forma básica do verbo, que é a forma do infinitivo. Vamos transformar estes verbos que estão conjugados na sua forma normal. Então, dancei é o verbo dançar. Olhei é o verbo olhar. Vendeu é o verbo vender. Estudará é o verbo estudar. Os verbos devem estar de acordo com a pessoa que fala. Por exemplo, nessa frase, temos o pronome nós. Como devo escrever o verbo estudar nesta frase? Então, vamos conjugar o verbo estudar nesta frase. Seria: nós estudarei a noite inteira. Lembrando que o verbo no futuro, ele indica uma ação que ainda irá acontecer, no caso, o amanhã. Então, nós estudarei a noite inteira. Este verbo foi conjugado da maneira correta dentro dessa frase? Não. A forma correta é: nós estudaremos à noite. Estudaremos está de acordo com este pronome. O pronome nós está no plural. Então, o verbo também deve estar no plural. Se estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Próxima frase. Vamos conjugar o verbo estudar no futuro. O aluno, estudarei a lição. O verbo estudarei está correto dentro dessa frase? Não está correto. O correto é: o aluno estudará a lição. O aluno é apenas uma pessoa. Então, o verbo deve estar também no singular. Se a pessoa que está sendo falada dentro da frase está no singular, o verbo também deve estar no singular. Se a pessoa da frase estiver no plural, o verbo também deve estar no plural. Então,
Pessoa no singular, verbo no singular. Pessoa no plural, verbo também no plural. Vamos aprender agora a conjugar os verbos nos 3 tempos, no presente, no passado e no futuro. Temos aqui os pronomes, que primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, vamos conjugar o verbo estudar no presente, que é uma ação feita hoje, que acontece hoje. Vamos lá. Eu estudo, é uma ação que está acontecendo agora. Tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Observem as terminações de cada verbo. Vamos conjugar o verbo estudar no passado, que é uma ação que já aconteceu, foi ontem. Então vamos lá. Eu estudei, é uma ação que já aconteceu. Tu estudaste, ele ou ela estudou. Nós estudamos, vós estudasteis, eles ou elas estudaram. Observem cada uma dessas terminações. Uma atenção aqui. Os verbos no passado, na terceira pessoa do plural, eles terminam em ram, que é o R-A-M. No futuro, eles terminam com o rão, que é o R-A-O-T-I-O. Então, muito cuidado na hora de conjugar um verbo na terceira pessoa do plural. E para finalizar, vamos conjugar o verbo estudar no futuro, que é uma ação que ainda irá acontecer, é no amanhã. Então, vamos lá. Eu estudarei, é uma ação que ainda vai acontecer. Tu estudarás, ele ou ela estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles ou elas estudarão. Observem esta terminação. Os verbos no futuro, na terceira pessoa do plural, termina em rão, R-A-O-T-I-O. No passado, como já vimos, termina com o ram, que é o R-A-M. Então, muita atenção quando for conjugar um verbo no futuro na terceira pessoa do plural. Agora, façam as atividades do livro com muita atenção. Lembrando de conjugar os verbos de acordo com a pessoa que está indicada. Se estiver no singular, o verbo deve estar no singular. Se estiver no plural, o verbo também deve estar no plural. Então, muita atenção. Tchauzinho e até a próxima aula.